Para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem assim. Olá, queridos amigos, ouvintes, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Ei, quero começar aqui mandando um abraço para os nossos amigos e irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Batista Fundamentalista, também da Igreja Universal da Graça de Deus, dos Batistas do Sétimo Dia e também nossos queridos amigos da Igreja Católica, né, amigos e irmãos, e também os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sejam todos bem-vindos. Como sempre a gente tem falado aqui, pode mandar as mensagens para nós, pode ligar, pedir sua música, pode, enfim, compartilhar aqui conosco também aquilo que você está aprendendo. Manda aí a sua mensagem dizendo, ei, estamos gostando ou não estamos gostando, enfim, pode falar aí com a gente, tá bom? Também quero dar um abraço aí para os meus amigos, né, todos que vão assistir aí também esse vídeo, né, seja no YouTube ou seja no Instagram, enfim, aonde quer que você estiver. Amigos, hoje, o tema de hoje, ele é extremamente importante, porque ele vai falar de Jesus e o conflito. Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o grande conflito também envolve essa verdade. Como é que Satanás conseguiu jogar essa verdade por terra? Enfim, antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder, feche os seus olhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, esse tema é extremamente importante e não podemos, Senhor Deus, começar a falar de um tema tão importante como esse sem antes pedirmos a Tua orientação, pedirmos o Teu Santo Espírito, pedirmos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas e nos nossos corações, que não venha ser, Senhor Deus, simplesmente a palavra humana aqui, mas que venha ser, Senhor Deus, de fato o Senhor guiando cada palavra, que o ser humano desapareça e que o divino apareça, que as páginas da Tua palavra possam falar, Senhor Deus, com cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu gostaria de começar lendo aqui Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. 14, 15 e 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele mostra o trabalho de Jesus, que Jesus está fazendo por nós lá no céu. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós e ele intercede por nós. E aliás, você sabia que é justamente aqui que Satanás ele ataca? Pois é. Mas antes de continuar, antes de falarmos especificadamente desse texto, vamos avançar um pouco mais e falar um pouco mais sobre a história. Veja só, o inimigo ele fez de tudo para derrotar Jesus. O diabo ele fez de tudo. Ele, por exemplo, usou Pedro, dizendo assim, né? Pedro disse para Jesus, Senhor, se tu sabes dessas coisas, então não vais para lá, né? Então não vais porque você vai morrer. Mas veja só, Jesus ele disse o quê? Arreda-te, Satanás, né? Porque tu és para mim pedra de tropeço. Depois ele usou, em outro momento aliás, né? Quando Jesus era criança, o diabo ele usou Herodes para matar todas as crianças, porque o intuito era matar a Jesus Cristo, mas o diabo não conseguiu. E por fim, ele tentou a Jesus ali no deserto da tentação, que está em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, ok? Então nós vemos que o diabo, ele sempre lutou e bateu ali com Jesus. Mas veja só, Apocalipse capítulo 12 revela-nos algo fantástico. Capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, então um filho varão,
que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então veja, a luta do diabo contra Jesus existe desde lá do céu. E aliás, a gente já falou em estudos anteriores, né? Que o embate principal era entre Lúcifer, Satanás e Jesus. Mas ele foi derrotado. Veja, então como é que Satanás consegue jogar a verdade sobre Deus por terra? Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque nós não temos... deixa eu ler aqui, o texto fica melhor, né? 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, aliás, versículo 5 diz assim para nós: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Outro texto também, esse está em 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim, que, filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Né? Então, esses dois textos mostram que Jesus ele é o nosso advogado, que ele é o nosso sumo sacerdote. Aliás, Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia mostra isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. E olha, tudo isso o diabo ele tem tentado jogar por terra através da igreja romana. É isso mesmo, através da igreja romana. Veja, no Éden, Satanás enganou ali, né? Ele usou o seu instrumento. E hoje não é diferente. Satanás continua a enganar as pessoas. É interessante porque Satanás ele tentou enganar Jesus. Isso está em Mateus capítulo 4, já falei, né? Ali nas tentações. E uma das tentações que o diabo fez ali foi: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Sabe por quê? Porque o diabo ele sempre quer a adoração. Mas é claro que o diabo ele não aparece de cara assim. Ele aparece através dos seus instrumentos, como ele fez lá no Jardim do Éden. Ele aparece através de coisas. E aí a gente acha que não estamos adorando a ele, mas na realidade estamos adorando a ele através dos seus instrumentos. O diabo propôs um pacto a Jesus: se você me adorar, dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas Satanás foi derrotado porque Jesus disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então é preciso ter comunhão, é preciso realmente, de fato, buscar o poder do Espírito Santo para nós não cairmos nas tentações de Satanás e nem nos seus enganos. Mas infelizmente existe um texto bíblico, isso está lá em Daniel capítulo 8, versículo 12, que diz que a verdade seria jogada por terra. E como é que o diabo faz para jogar a verdade de Deus por terra? Como eu falei, usando os seus instrumentos. Mas quais são esses instrumentos? Já que Satanás ele não conseguiu destruir Jesus, porque no início ele queria matar Jesus, mas ele não conseguiu. No final ele queria que Jesus pecasse. Essa era a intenção de Satanás. Mas Satanás também não conseguiu. Satanás foi derrotado, porque Jesus ele é vitorioso. Em tudo ele foi vitorioso. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele decretou de vez a derrota de Satanás. E por isso que o diabo está irado. E ele está irado contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus e amam Jesus. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E é por isso que ele estabeleceu um meio para que, disfarçadamente, ele receba essa adoração. E esse instrumento é a igreja romana e também todas as igrejas que, infelizmente, mudam a verdade de Deus em mentira. Porque o diabo ele pensou o seguinte: eles querem Bíblia, então eu vou dar a Bíblia. Eles querem músicas gospel, eu vou dar músicas gospels para ele. Eles querem Bíblia, então eu vou dar Bíblia. Eles querem oração, eu vou dar oração. Mas que de uma forma distorcida, para que essa adoração não vá diretamente para Deus, mas venha para mim. Então veja, através da igreja romana, aliás, a igreja romana diz que os santos intercedem pelo homem, né? E como nós vimos, isso não é bíblico, porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só existe um mediador. Mas a igreja romana colocou vários mediadores e existe um santo para cada problema. Por exemplo, o santo casamenteiro, o santo dos endividados, o santo das causas impossíveis. Você imagina? E onde é que fica Jesus nessa história? Ele fica de lado. Claro, aqui não é um ataque contra os católicos, né? Contra as pessoas que
são devotas desses santos, mas nós estamos falando o que é verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ou seja, não é Pedro, não é Maria, não é nenhum dos apóstolos, não é Moisés, não é Elias, não é ninguém. Somente Jesus é o caminho que conduz ao Pai, a Jesus Cristo. As pessoas dizem que a Virgem Maria é a nossa advogada. Isso está citado na realidade na reza Salve Rainha. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, que só existe um advogado, e esse é Jesus Cristo. É interessante porque lá em João também, no capítulo 5, diz que o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, porque Jesus é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 também diz isso, eu acabei de citar ainda há pouco. Quando falamos em Maria, algumas pessoas pensam que nós somos contra ela. Pelo contrário, nós não somos contra Maria. Se existe alguém que está falando a verdade, existe uma igreja que fala a verdade sobre Maria, somos nós. Por quê? Porque a maneira correta que nós podemos dizer a respeito dela, da digníssima mãe de Jesus, é que ela foi uma mulher extremamente abençoada. Deus a escolheu porque ela era uma mulher fiel, mas nós não podemos dizer que ela intercede por nós, porque o único que intercede por nós é Jesus Cristo. Então, quando a igreja romana ou qualquer uma outra prega sobre estas coisas, ela está jogando a verdade de Jesus por terra. Ela está jogando a verdade de Jesus não somente por terra, mas no ralo. E infelizmente está fazendo muitas pessoas desviarem da verdade, desviarem dos ensinos bíblicos da palavra de Deus. E isso contribui para a perdição das pessoas. Sabe que somente Jesus, que unicamente Jesus pode interceder por nós. Ele deixou isso muito claro nos evangelhos. Interessante, por que só Jesus pode então? Porque foi Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Foi Jesus Cristo quem morreu na cruz. Foi Jesus Cristo que derramou o seu sangue. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diz João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. O que é que Jesus fez por nós, ou faz por nós? Diz Miqueias capítulo 7, verso 19, que Jesus ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Pois é, meu amigo. Então é somente Jesus que intercede, somente Ele pode perdoar os nossos pecados através de Deus, através de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus somos justificados. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então é somente através de Jesus, mas o diabo ele tenta tirar isso e ele vai colocando outros mediadores, ele vai colocando outros advogados. E Jesus fica sendo apenas mais um personagem que morreu na cruz, mas que outros podem fazer a sua função. Não, meu amigo. Conta-se uma história que um homem chegou no médico, para fazer uma grande cirurgia. E aí o homem, quando entrou na sala de cirurgia, ele teve uma surpresa. O médico não estava lá, quem estava era a mãe dele. E aí a mãe desse médico disse: pode vir, eu vou fazer a sua cirurgia. Aí o homem disse: não, você não pode fazer minha cirurgia, porque na realidade você é a mãe do médico e não o médico. E é justamente isso que acontece. Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, porque ele, com todos os méritos, como nós lemos em Hebreus, que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Nós vemos isso francamente no livro do Apocalipse e também no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, versículo 9 e 10. Então, somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Qual foi o preço pago pelos nossos pecados? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que carregando Ele sobre o madeiro os nossos pecados. Pois é, meu amigo, foi Ele quem carregou. Por isso que Ele tem o direito, e somente Ele tem o direito de interceder por nós.
Então, qual a única maneira de ser salvo do pecado? Aceitando Jesus Cristo como nosso único Salvador, entregando nosso coração por completo em suas mãos. É interessante porque Maria, no casamento lá, ela disse assim, ó, fazei tudo que ele vos mandar. Isso está em João capítulo 2, versículo 5. Quem é o nosso representante do céu? Nós já lemos aqui, Jesus Cristo, ele é o nosso único representante dos hebreus. Então, quando a pessoa coloca um santo como mediador, a verdade sobre Jesus é lançada por terra. Quando nós colocamos Maria como nossa intercessora, Maria como nossa advogada, a verdade sobre Jesus é mais uma vez jogada por terra. Meu amigo, não deixe essa verdade ser jogada por terra. Você hoje tem a oportunidade de conhecer a verdade e de deixar essa verdade libertar você. Ei, eu te peço, estude mais a Bíblia, se aprofunde mais nesse tema e permita que Jesus ele possa falar ao teu coração. Eu quero finalizar dizendo um texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, diz Jesus. Meu amigo e minha amiga, hoje, agora, você tem a oportunidade de tomar essa decisão ao lado de Cristo. Não gostaria você de aceitá-lo como seu único mediador e de entregar a sua vida por completo a Ele? Entregue a vida a Jesus. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Gostaria de orar. Após essa oração vai ter uma música e após essa música nós finalizamos mais um programa de hoje. E o tema do próximo sábado será o Espírito Santo e o grande conflito. Você não pode perder. Mas eu quero orar pela tua decisão. Eu quero orar para que Deus ele possa tocar o teu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito e muito obrigado mais uma vez pelo estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra revela, Senhor Deus, que nesse grande conflito entre o bem e o mal, a grande luta é contra Jesus. É tentando tirar Jesus do centro do nosso coração. Mas em nome de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o diabo já foi derrotado e vai ser derrotado hoje mais uma vez na vida de cada amigo, de cada irmão que está escutando essa palavra. E Pai querido, eu te peço encarecidamente que o Teu Santo e Bom Espírito esteja batendo fortemente na porta do nosso coração, para que nós possamos aceitá-lo e possamos aceitar ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, advogado e mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade. É o que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Aí, Carlos,